Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesta semana, nós juntos vamos meditar na história de uma santa que tem como nome Clotilde. Ela é celebrada na nossa liturgia no dia 3 de junho. E o que essa santa tem a nos ensinar? Como foi a vida dela? Então, vou lhe explicar agora em pequenos detalhes. Em primeiro lugar, ela nasceu em Lyon, na França, no ano 475. Ela era filha de um rei, o rei Ariano, rei da Borgonha. E o que aconteceu? Veja que, em primeiro lugar, ela nasce com alguns privilégios, né, diante da classe em que ela vivia, diante de tantas realidades, né, confortáveis que essa santa vivia. Só que em determinado momento, o rei, no caso o pai dela, sua esposa e 3 dos 5 filhos que ele tinha foram assassinados pelo irmão. Clotilde foi um destes filhos, no caso uma das filhas, né, que foi preservada, que foi poupada diante desse assassinato. Ela foi então entregue à sua tia. A sua tia a ensinou sobre doutrina católica. E um certo dia um outro rei, chamado rei Clodoveu, rei dos francos, se encantou por ela e pediu a sua mão, né? Pediu ela em casamento. Ela aceitou. Só que tinha um pequeno problema. Ele era pagão, ele era ambicioso, ele não acreditava em Deus, nada disso. Só que Clotilde começou a alimentar um grande desejo. Ela tinha um sonho: converter o seu esposo. E aí, o que acontece? Mesmo sabendo que ele era contra, né, mesmo dentro dessa realidade, ela não deixava de rezar, não deixava de sonhar em relação a isso. Eis que em 496, diante de uma batalha contra os alemães, o seu esposo, esse rei, Clodoveu, estava quase perdendo diante de uma batalha. O seu exército praticamente todo estava sendo dizimado. E eis que ele lembra de quem? Do Deus de Clotilde. E aí naquele momento, ele ao lembrar, ele disse: eu realmente quero pedir a tua ajuda, né, Deus de Clotilde. Naquele momento ele afirmou acreditar em Jesus Cristo e, de modo milagroso, a batalha teve uma inversão. O seu exército, mesmo quase todo acabado, conseguiu vencer a batalha. E isso para ele foi uma prova, né, cabal de que ele precisava de fato acreditar em Deus. Ele então acreditou, pediu para ser batizado, né, foi então batizado. Então, a primeira coisa que eu queria meditar com você, antes de continuar a história desta santa, é você refletir que o exemplo, a fé de Clotilde, pôde converter o seu esposo. Quantas das vezes nós esquecemos que o nosso testemunho de fé em Deus pode converter as pessoas no momento certo? Ela, em momento algum, acabou desistindo, então, de converter o seu esposo. E no momento certo, a graça aconteceu. Precisamos pensar muito sobre isso. As pessoas têm visto em sua vida, e também no caso em minha vida, o Deus em que eu digo seguir, o Deus em que eu creio, o Cristo que eu sigo. Mas vamos continuar. Se você acha que a partir daí a vida de Clotilde começou a ficar boa, você está completamente enganado. Porque depois de um certo tempo, o seu esposo faleceu, e aí o que acontece? Eles tinham juntos 3 filhos. E esses filhos, de acordo com a regra dos francos, o reino deveria ser dividido de modo igual entre eles. E esses filhos começaram então a brigar por poder entre si, um lutando contra o outro para poder realmente obter uma maior quantidade de terras. Clotilde ficou extremamente decepcionada e ferida. Uma mulher que passou a vida inteira rezando pela conversão do seu esposo, o seu esposo se converte, e ao morrer, agora são seus filhos que começam a dar trabalho. Eu não julgo ela. Ficaríamos provavelmente do mesmo jeito. Mas o que foi que Clotilde fez? Acho que você deve estar se perguntando, ela deve ter caído numa depressão, ela agora começou a rezar pela conversão dos seus filhos, com toda certeza. Clotilde poderia ter inclusive abandonado a fé, ter dito assim: mas Deus, eu sempre fui tão fiel a ti, lutei pelo meu esposo e meus filhos são desse jeito. Mas sabe o que foi que Clotilde fez? Clotilde, vendo aquela realidade, ela saiu daquele local, se isolou, mas nesse isolamento dela, foi para rezar, para construir igrejas,
construir mosteiros, construir obras religiosas. Em suma, mesmo tendo a vida tão alta, numa posição tão alta diante daquela sociedade, Clotilde percebeu que ela deveria ser fiel a Deus. Muitos de nós, às vezes, pensamos na posição em que nos encontramos, no caminho que já caminhamos e não queremos olhar essa fidelidade a Deus. Eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo agora a compreender isso. Os bens terrenos nada são comparados ao nosso Deus. Para Ele tudo vale. Para Ele tudo precisamos entregar. Foi isso que essa nossa irmã, hoje santa, compreendeu muito bem. E para finalizar este vídeo, eu queria fazer uma reflexão com você agora. O maior sonho que ela tinha era converter o seu esposo. Eu queria convidar você hoje a criar um sonho em seu coração, caso você ainda não tenha, de construir uma família do céu, ou seja, uma família que olhe para o alto, já aqui na terra. Você tem rezado pela sua família, como essa nossa irmã fez? Você tem lutado para levá-los para o céu? Talvez esse vídeo hoje caia como uma luva. Sua família não está nada bem. Talvez existam intrigas, desavenças, contendas. Mas eu quero convidar você a superar todos os conflitos em vista de uma construção de uma família do céu aqui na terra. Por isso, para finalizar este vídeo, vamos juntos rezar. Eu convido você a fechar os seus olhos e nesse momento lembra da sua família, lembra de cada pessoa e entrega a elas. Vai dizendo: Jesus, eu te entrego a vida do meu filho, da minha filha, do meu irmão, da minha irmã, do meu primo, do meu cunhado. Vai colocando. Vai colocando diante de Deus e vai rezando. Vamos pedindo juntos a intercessão de Santa Clotilde para que ela possa nos ensinar a amar Deus a tal ponto em que as decepções, as feridas, os problemas, os dilemas não nos impeçam de sonhar com a conversão dos nossos. E que você possa, nesse momento, realmente colocar diante de Deus a conversão da sua família. Pedir a Ele a ajuda, dizer: Senhor, às vezes eu não tenho conseguido, às vezes parece ser impossível, as pessoas apenas me julgam porque eu quero seguir os teus caminhos. Isso dói meu coração, isso me faz sofrer. As pessoas não entendem a caminhada que eu preciso seguir, mas juntos peçamos a intercessão desta santa, para que ela possa nos ajudar com sua intercessão a não desistir de seguir os caminhos de Deus. E rezemos. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Essa santa tem a nos ensinar isso. A maior vitória que podemos conquistar é, de fato, essa conversão das nossas famílias. Eu sei que, diante das decepções de Santa Clotilde em relação aos seus filhos, ela devia sim estar muito magoada. Mas ela entendeu duas coisas. Primeiro, ela precisava olhar para Deus sempre. Foi isso que ela fez no final de sua vida. Mas em segundo lugar, eu tenho plena consciência que uma das maiores alegrias que ela tinha era de ver que ela conseguiu, pelo seu exemplo, converter o seu esposo. E aí, você tem sonhado em levar sua família para o céu? Nesta semana o convite é esse. Vamos construir mais famílias do céu aqui na terra, a exemplo de Santa Clotilde. Santa Clotilde, rogai por nós. Eu protejo a minha família, eu
Rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Que Deus te abençoe. Até a próxima quarta-feira com mais um vídeo sobre um santo. Mas se você lembrou de alguém ao assistir este vídeo, envie esse vídeo para mais pessoas então. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.